Boa tarde, sou o João da turma 146 do curso técnico de organização de eventos. Estamos aqui hoje devido ao nosso projeto de cidadania Bioética Podcast. O nosso grupo vai abordar a interrupção voluntária da gravidez. Connosco hoje temos Ana. Olá, Ana. Olá. Conte-nos um pouco da sua história. A minha história não tem muito a ver com interrupção voluntária da gravidez, no entanto, é um assunto que me interessa bastante e com o qual eu sinto alguma proximidade devido a uma situação que me aconteceu, que teve a ver com uma interrupção não voluntária da gravidez, ou seja, conhecida como um aborto espontâneo. E o facto deste acontecimento um pouco traumático no meu percurso fez com que eu que despertasse em mim um interesse de perceber então o que é que está em causa quando acontece uma situação destas a uma mulher. E tentar-me fazer um exercício que é colocar-me do outro lado, de alguém que, ao contrário de mim, não quer ter um filho, por várias razões, e que se vê na situação de engravidar. Então é um pouco fazer esse exercício, não é? Foi parte da minha cura fazer esse exercício de perceber até que ponto é que seria estar do outro lado. É um pouco esta a minha história. Não sei se vos interessará saber como é que foi o processo, não é? Ou seja, se isso seria alguma coisa que vos interessava, como é que foi o processo do que me aconteceu a mim. E tendo em conta a pertinência também do vosso podcast, acho interessante falar sobre a questão também de como é que são tratados nos hospitais, né? E isso é um tema que eu acho importante referir, como são tratados nos hospitais as situações de interrupção de gravidez, seja ela voluntária ou involuntária, como é que são tratados do ponto de vista ético estas situações. E é no fundo isso que me motiva, digamos assim, a aceitar o vosso convite para estar hoje convosco. Claro. Bem, então vamos começar por uma simples pergunta, que eu acho que é a pergunta mais banal que se pode fazer. Acha que um aborto devia ser uma conversa sem tabu na nossa sociedade? Sem dúvida, a questão do aborto, por ser um tema que interfere com questões morais e religiosas, em todas as suas dimensões, ainda é visto pela sociedade em geral como um assunto desconfortável. E eu penso que a questão do tabu vem precisamente deste desconforto que sentimos enquanto coletivo, enquanto conjunto de pessoas, e da imaturidade para podermos falar sobre ele, não é? Sobre este tema enquanto algo que efetivamente acontece e que, no fundo, sempre aconteceu, não é? Seja de uma forma ou de outra, seja por seleção natural ou por escolha, é algo que está presente desde sempre, desde a história da humanidade. E então é interessante também perceber como é que nós podemos trazer este tema para a praça pública e que ele possa ser falado para ajudar mais mulheres e mais homens que passam por esta situação a entenderem, a não se sentirem sozinhos, seja uma escolha ou seja uma casualidade, e a poderem sentir que há um espaço próprio para se falar deste tema, que é uma coisa que eu acho essencial e que para mim, quando me aconteceu, eu senti essa necessidade de ter um espaço público onde eu pudesse falar sem sentir vergonha, sem sentir medo, ou sem sentir que os outros olhavam para mim de forma diferente por me ter acontecido aquilo. Então, quebrar este tabu vai ajudar não só as mulheres que passam por um aborto espontâneo, mas também as mulheres que têm que tomar essa decisão ou que escolhem tomar a decisão de fazer uma interrupção voluntária da gravidez. E, de facto, é muito importante haver esse espaço na sociedade para discussão. Exatamente, porque nós em grupo discutimos que viemos a descobrir que 25 milhões de mulheres fazem abortos clandestinos, ou seja, não são de forma legal. Por exemplo, cá em Portugal só se pode fazer aborto até aos 3 meses, em Espanha até aos 6. E há muitas mulheres que fogem do nosso país porque ou sabem que o filho não vai poder ter condições de vida favoráveis, ou não vão poder dar as melhores condições de vida ao filho, e fogem para a Espanha para ter um aborto. Acha que o nosso Estado, o nosso país, devia alargar o Estado, por exemplo, igual ao de Espanha, até 6 meses de gestação?
Eu acho que mais do que alargar o tempo ou prolongar esse período em que é possível fazer a interrupção voluntária da gravidez, deveria haver uma preocupação no sentido de haver uma maior informação sobre o que é o procedimento e, eventualmente, até abrir este espaço, ou haver espaço nas escolas e no espaço público também, para que as mulheres se sintam à vontade para falar do assunto o mais cedo e para que essa decisão seja tomada de forma consciente, sem medo, o mais cedo possível. Ou seja, não é tanto a questão de aumentar o número de semanas em que é permitido fazer o aborto, mas sim compreender o que é que levou uma mulher a demorar tanto tempo a tomar essa decisão e apoiá-la psicologicamente para que essa decisão seja tomada em consciência e de forma plena, digamos assim. Nunca vai ser uma situação difícil. Eu acredito que seja possivelmente a escolha mais difícil que um casal tem que passar e que uma mulher em concreto, não é? Porque é no seu corpo que acontece, tem que passar. Portanto, acho que é preciso haver uma estrutura, uma rede de apoio que entenda o processo difícil que estas mulheres estão a passar e que isso faça com que a decisão que elas tomam não seja uma decisão tão solitária e tão agressiva, digamos assim. Acho que isso é o mais essencial. Mais do que alargarmos o período, não é? No número de semanas em que qual é permitido. Isto é o meu ponto de vista. Bem, Ana, já que falou em duas coisas que eu queria tocar, uma delas é as escolas e as outras o hospital. Nas escolas nós somos ensinados que existem preservativos, pílulas, preservativos vaginais, vários tipos de contraceptivos. E fala-se do aborto, mas não se aprofunda tanto como falam de doenças sexualmente transmissíveis. Isso é uma pergunta. Acha que o nosso ensino devia estar mais preparado para aprofundar este tipo de questões? Porque erros acontecem, qualquer mulher pode engravidar, mesmo tomando a pílula, usando preservativo. Acho que as mulheres, enquanto estão na escola, já que temos educação sexual, acho que nós devemos aprofundar mais esse tema e dar a conhecer onde é que se deve fazer este tipo de procedimentos, nos hospitais, o que é que vai acontecer quando se o azar acontecer, é como eu acho que devemos chamar, pode ser um azar. Acho que as escolas deviam aprofundar mais este tema e dar acesso para as pessoas saberem mais onde se informarem. Sim, eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque efetivamente eu sinto que a educação sexual ainda tem um caminho muito grande no nosso país e que os jovens devem estar informados de todas as consequências que no fundo, a informação deve ser uma coisa que deve ser entendida como algo universal para os jovens e que devem ser dados essas ferramentas de entender, não é? O João estava aqui a referir a questão de que são uma série de procedimentos que são ensinados, nomeadamente a problemática das doenças sexualmente transmissíveis, que é, como é óbvio, importantíssima de vos alertar para a situação. No entanto, eu creio que seja também necessário, antes de mais, uma preparação da sociedade para o tema. Porque eu acredito que para um professor deve ser muito difícil falar sobre este tema numa perspectiva junto dos seus alunos, ou seja, é quase, porque lá está, é um tema que ainda tem uma interferência moral e religiosa grande. Dentro de uma sala de aula existem pessoas com diferentes entendimentos do assunto e com diferentes opiniões sobre o assunto, e a sua estrutura familiar também tem uma série de entendimentos, então é preciso um pouco desligar aquilo que é emoção neste assunto e tentar ser o mais pragmático possível e entender a importância de compreender este tema como algo que efetivamente está na sociedade, que acontece e que é um recurso médico que pode ser utilizado quando necessário. E também dar a conhecer as consequências que isso vai ter até a nível emocional. Portanto, eu acho que é para um lado e para o outro. Não é só dizer quais são as semanas em que é permitido fazer a interrupção voluntária da gravidez, não é apenas explicar o sítio onde se pode ir fazer, é também explicar as consequências emocionais que vão ter quando estiverem nesse processo, para que a decisão seja tomada conscientemente, seja de um lado ou do outro. Portanto, eu acho que, sobretudo, falta uma preparação da sociedade
e quando a sociedade estiver preparada para falar do assunto, e isto já não seja um tabu tão grande, eu acredito que também será naturalmente será introduzido na educação sexual de uma forma mais lógica, digamos assim. Lá está, uma das coisas da escola é esta conversa ser muito tabu ainda, por isso é que eu acho que nós não conseguimos aprofundar tanto esta questão. Outra pergunta, quando a Ana passou por um aborto espontâneo, qual é que é a sua visão sobre as pessoas que o têm de forma voluntária? Ok, eu sempre tive uma visão muito aberta antes de me ter acontecido a mim de forma espontânea e involuntária, digamos assim. Eu gosto sempre de utilizar involuntário em vez de espontâneo, porque não é um processo espontâneo, no sentido de, é efetivamente uma coisa que ocorre no nosso corpo e que é involuntário, que está a acontecer de forma involuntária. Neste sentido, e talvez por eu olhar para o assunto desta forma, como a minha visão sempre foi a favor da escolha da mulher, ou seja, a favor da escolha do casal e mais propriamente da mulher no manter ou não uma gravidez, a minha posição não se alterou. Eu continuo a achar que é de extrema violência uma mulher engravidar e não poder ter o filho ou não querer ter o filho naquele momento. E essa violência que é exercida psicologicamente a essa mulher é tão grande como a que foi exercida em mim voluntariamente, de eu querer ter um filho e não conseguir, portanto, ter tido o aborto. Ou seja, eu sinto que o tipo de violência é o mesmo e que, portanto, a minha solidariedade para quem tem que tomar essa decisão mantém-se. E a minha visão continua a ser que deve ser uma escolha. Até porque eu acho que ter um filho é um assunto de responsabilidade muito grande, que deve ser assumido quando existem condições para isso, não só financeiras, mas sobretudo emocionais, quando o casal está preparado, quando a mulher está preparada e quando sempre sente que o seu corpo está preparado. E acho que nesse sentido continuo a ter, não vejo, quando sei de situações e quando sei de histórias de pessoas que fizeram interrupções voluntárias de gravidez, não vejo com o mínimo de desprezo ou ódio, da mesma forma que também não vejo quando uma mulher consegue engravidar e ter o seu filho nos braços. Portanto, é uma visão, eu mantenho a minha posição de que deve ser uma escolha da mulher, quem habita no seu corpo. Portanto, certo. Independentemente, seja 2 semanas, 3 meses ou até 6 meses. Não muda a sua opinião? A minha opinião não muda em certa medida, ok? Eu acho que há uma diferença substancial naquilo que é, como é óbvio, né, em termos genéticos, daquilo que é entre um embrião e um feto. Logo, eu sou muito mais apologista de que essa decisão seja tomada o mais cedo possível, não só não tanto pela questão moral, não é? Porque aí já é uma posição minha, não é? Não tem propriamente a ver com questões de moralidade religiosa, mas eu acho que vai ser um ato muito mais violento quando a gravidez estiver mais avançada, sobretudo para a mulher, não é? Ou seja, vai ter aqui já uma repercussão muito maior naquilo que é o seu organismo, na fase em que o seu organismo está também da gestação, e em termos emocionais aquilo que vai representar esta interrupção. Eu concordo com a lei portuguesa, em 100%, eu concordo com o limite de semanas que é imposto. Acho que é um limite que permite ao casal discutir a decisão, ponderar a decisão, mas ao mesmo tempo não criar qualquer tipo de vínculo muito agressivo com aquela e em termos de repercussão eu acho que vai ser menor. Pronto, isto para situações em que não exista qualquer incompatibilidade com a vida. Numa situação em que haja incompatibilidade com a vida ou alguma doença ou risco de vida para a mãe, aí eu concordo que a interrupção seja feita em qualquer fase da gestação, não é? Ou seja, em primeiro lugar, tem que estar calculado aquilo que são a segurança da mãe e da criança. Ana disse que podia haver riscos para a mulher, como podia haver riscos para o feto. Até aos 3 meses pode não ser possível descobrir falhas genéticas, por exemplo, como o feto nascer com uma deficiência, que algo que os pais saibam que aquele bebé que vai nascer não vai poder ter uma vida normal. Quando eu digo
falhas genéticas, não estou a falar, por exemplo, não ter um dedo, estou a falar falhas graves. Acha que nestes específicos casos, muito específicos, acha que se devia poder abortar mais tarde, cá em Portugal? Mais semanas? Sim, eu tenho ideia, eu não sei ao certo precisar qual é o limite máximo que a lei coloca, mas sei que, portanto, vai para além das semanas que são permitidas numa interrupção normal, né? E chamamos a isso, se não me engano, uma interrupção médica da gravidez, ou seja, o IMG e não um IVG. Portanto, e aqui é um procedimento normal que exige uma percepção muito grande de uma equipa multidisciplinar e que o casal, ou seja, de médicos, psicólogos e até assistentes sociais, que expliquem ao casal quais são as consequências do que está ali em causa. E em última instância deve ser sempre uma decisão do casal se está preparado para levar essa gravidez a termo e ver o que é que resulta, ou se efetivamente pretende fazer a interrupção da gravidez. E eu tenho ideia que é permitido até mais tarde, eu não sei se não são os 6 meses em que é permitido até, não sei precisar as semanas, mas sei que vai para além daquilo que é o período de uma interrupção voluntária de gravidez, mas também compreendo os casais que escolhem não o fazer. Ou seja, acho que aqui parte muito daquilo que é uma. Eu acho que este tema é um tema de humanização, ou seja, é um tema em que é necessário ter os pés bem assentos naquilo que é o ser humano e aquilo que são os seus direitos individuais enquanto ser humano, e a sua autoridade na escolha daquilo que é a sua vida e como é que a sua vida se conduz. E mais importante do que as semanas em que ocorre é haver agentes que consigam informar estas pessoas que estão a passar por esta situação e que as consigam preparar para que, independentemente da decisão que tomem, que essa decisão, que não vai ser fácil nunca, independentemente do resultado que seja, mas que ela seja tomada de uma forma em que o casal se sente com força para o futuro, para aquilo que efetivamente vai ter que enfrentar. Portanto, acho que vem muito da preparação e da conversa e de haver equipas dentro do hospital que têm muito ciente esta necessidade de humanização, ou seja, que dentro do hospital existam profissionais preparados para lidar com estas pessoas na sua fase mais frágil e não como apenas um número em que vão analisar probabilidades de há 10% de hipótese de sobreviver. Para um pai, 10% pode ser tudo. Para outro pai, 20% pode ser pouco. Então, é tomar esta decisão de uma forma consciente e perceber que a pessoa que ali está vai tomar a decisão mais difícil da sua vida. Portanto, parte desta ideia da humanização, não é? De manter ali um rosto humano naquela pessoa que ali está. Certo. Quando uma mulher vai abortar, se toma esta decisão de ter um aborto voluntário, é sempre uma decisão difícil. Acho que ninguém queria perder um filho. Quando as mulheres vão abortar, há sempre como é que eu hei de dizer? Uma insistência por parte dos médicos para que tentar fazer a mulher mudar de ideias, o casal mudar de ideias. A Ana concorda com isso? É que eu acho que é uma dúvida pertinente, porque acho que a mulher já está, o casal em si já está destroçado por terem de tomar essa decisão, ou seja, por não terem bens necessários, ainda estarem a estudar, não conseguirem ter uma vida estável para ter um bebê. Acho que já estão traumatizados o suficiente para ainda um médico lhes tentar dar a volta e dizer, mas não quer. Qual é a sua opinião? Essa questão é uma questão muito pertinente. Eu não sei se nós a podemos generalizar no ponto de vista de todos os profissionais. Eu acredito que haja profissionais, e aliás sei de histórias de situações em que houve profissionais a pressionar nesse sentido, portanto, pessoas que recorreram a à interrupção voluntária da gravidez. No entanto, eu consigo perceber que seja uma forma de avaliação médica de perceber até que ponto é que aquela decisão está certa para aquelas pessoas, ou seja, que seja uma necessidade de
de encontrar ali se existe alguma pontinha de arrependimento que depois possa vir à tona no processo seguinte. Portanto, eu acredito que também tenha esse lado, não é? Agora, isto é a minha visão, não é? Se calhar um pouco romantizada daquilo que é o que acontece, porque lá está, eu sempre estive numa posição diferente, sempre estive numa posição diferente. No entanto, aquilo que eu acho é que nenhum profissional de saúde tem o direito de interferir ou de fazer uma interferência moral naquilo que é a sua percepção do que é certo e correto no que toca a decisões médicas. Ou seja, existe um momento em que é necessário que o profissional de saúde diga as coisas de uma forma transparente, clara, com consequências daquilo que vai acontecer, explicando o que vai acontecer, sem até com alguma frieza, digamos assim, para que o casal possa tomar essa decisão por ele e depois sim, então entender na fase seguinte essa tal humanização que é necessário para ajudar o casal. Ou seja, acho que tem que haver um equilíbrio muito grande. Quando nós entramos num campo em que existe uma interferência moral do médico, esse médico deve colocar a objeção de consciência e escolher não ajudar aquele casal ou, se sentir que até o está a desajudar, direcioná-lo para um médico que não tenha essa questão moral que vá interferir na decisão. Ou seja, eu acho que tem que haver sempre uma relação de afastamento do assunto, que tem a ver com a sua capacidade enquanto profissional de se afastar daquilo que acha correto ou errado, para dar espaço ao casal, e aquilo que deve apresentar é sempre as consequências. É dizer que sim, olha, isto vai ser muito doloroso, vai ser horrível, fisicamente, psicologicamente, e nunca vai passar totalmente. Portanto, isso é importante dizer ao casal. E tens a certeza que queres fazer esta decisão? É uma decisão que te vai marcar e que vai condicionar possivelmente o resto da tua vida. Portanto, acho que tem que haver essa conversa, no entanto, não pode haver uma interferência de não faças, é melhor para ti, não é? Este lado um pouco mais paternalista, digamos assim. Certo, não pode haver tentar dar a volta à cabeça das pessoas. Claro. Quando o médico não se sente à vontade, deve colocar a objeção de consciência, é um dos seus direitos enquanto profissional, e retirar-se daquela tarefa, digamos. Claro. Bem, Ana, eu não sei se a Ana se sente à vontade, mas nós como grupo, e acho que as pessoas que estão a assistir também gostariam de saber, apesar de Ana não ter tido uma interrupção voluntária, mas sim voluntária, nós gostaríamos de saber, acho que é interessante sabermos como foi o seu percurso no hospital. É uma pergunta muito interessante, porque ao fim e ao cabo, quando nós entramos num hospital, na sequência de uma perda gestacional, entramos num mundo que nem os profissionais estão totalmente preparados, nem o hospital está totalmente preparado, apesar de ser extremamente comum, mais do que aquilo que a maioria das pessoas pensa, não é? Em termos de abortos espontâneos, acontece, assim, em termos muito gerais, a cerca de 1 em 6 gravidezes terminem em aborto espontâneo, portanto é algo que acontece de forma muito comum. Só que, como ela não é um assunto que é totalmente falado e como muitas mulheres que passam pela situação não expõem aquilo que lhes aconteceu, e é um direito que têm, é normal que se sintam sozinhas e que o próprio hospital não sinta uma necessidade de se preparar, digamos assim, para receber um casal nestas situações. É um processo extremamente solitário e que normalmente envolve estar junto, estar a partilhar a mesma sala em que estão mulheres em trabalho de parto com crianças em termo, não é? E alguns até ouvir nascimentos a acontecerem. Portanto, isto é uma violência gigantesca, não é? Para quem está numa situação desta. A minha experiência passou um pouco por aqui, não é? De estar a partilhar a sala de urgência de uma maternidade com mulheres que estavam em termo. Felizmente saíram de lá com os seus bebés ao colo, não é? Mas na altura aquilo parecia-me muito doloroso. E, curiosamente, na mesma situação em que eu estava uma rapariga, portanto, na sala onde nós estávamos a fazer recobro, estava eu numa situação de aborto espontâneo,
com as mesmas semanas exatamente que uma rapariga que tinha ido fazer uma interrupção voluntária da gravidez. Portanto, estávamos na mesma sala e uma rapariga também com um bebê de termo, ou seja, a fazer o CTG para ir ter o bebê. E aquilo para mim pareceu-me doloroso, primeiro porque eu era mais velha que a rapariga que estava a fazer a interrupção voluntária da gravidez, portanto, tinha ali algum nível de maturidade diferente, e eu estava a sentir-me muito mal, mais por ela, pela forma como ela estava a ser tratada, do que pela forma pela situação. Ou seja, notei uma diferença muito grande no tratamento que fizeram entre mim e ela. A maneira quase com pena que estavam a falar comigo, não é? Apesar do processo ser todo muito frio e muito solitário, quase com um pouco paternalista, a dar palavras de força, a perguntar sempre se eu precisava de ter mais medicação para a dor, se estava-me a sentir bem, e uma espécie de negligência na outra situação. Né? Então acho que aqui também é preciso ainda reformular um pouco a forma de proteger as pessoas que estão a fazer interrupção voluntária da gravidez, porque é normal que surja um sentimento de culpa quando se deparam numa sala em que têm, por exemplo, uma mulher que queria ter um bebê e que não conseguiu, e têm uma mulher que está prestes a ter um bebê, e com o processo também hormonal e doloroso que está associado, e de repente ter ali alguém que se sente culpada por estar a fazer aquilo. Então, eu acho que mais até do que proteger as pessoas que estão a sofrer um aborto espontâneo, é também proteger as mulheres que tomam a decisão e que vão fazer uma interrupção voluntária da gravidez, porque por vezes, inconscientemente, naquele espaço, pode haver olhares de reprovação para uma mulher que já está fragilizada pela sua decisão. Então acho que tem que haver parte tudo um pouco daquilo que eu também tinha dito, da necessidade de humanizarmos o processo, de entendermos que as pessoas que ali estão fizeram aquela escolha de forma consciente, em consciência, e logo é uma decisão ponderada que ali está e que nós temos que respeitar. Fala-se muito agora na questão de aceitar a opinião dos outros, mas a nossa sociedade é hipócrita, não é? Porque ao mesmo tempo que dizemos que temos que aceitar a opinião dos outros e ouvir baboseiras vindas de todo o lado, não é? Pessoas a dizerem opiniões que só são tontas, mas por outro lado também continuamos a ser uma sociedade em que assumimos uma postura muito de autoridade moral perante determinadas situações que nós achamos que não estão corretas. Mas é a decisão de outra pessoa, do seu corpo, daquilo que é mais íntimo nela. Não é? Então também temos que aprender a fazer esse caminho. Em relação, a Ana tocou num assunto que despertou um interesse, que aborto involuntário, a interrupção voluntária e a interrupção involuntária. E os médicos parece que tratam as pessoas de maneira diferente. Como a Ana disse, no seu caso trataram-na por lado, pareciam que estavam não a criticar, mas pareciam que estavam a julgar a outra pessoa. O que acha que, se fora do hospital, as famílias do casal que escolhem, por exemplo, abortar voluntariamente, o que é que acha que essas famílias pensam? Se estão de acordo, se estão contra? Se julgam, se Pois, não julgam? assim, eu acho que vai depender sempre da família, não é? Daquilo que é o sistema de apoio que o casal tem por trás. Nós também sabemos que muitas das vezes estas situações acontecem em situações em que a estrutura familiar não está totalmente preparada para receber aquela criança, ou seja, é algo que se estende para além do casal. Ou seja, por uma questão de idade, ou seja, por uma questão de condições financeiras, ou até de algum receio, por exemplo, de doenças se repetirem na família. Portanto, existe sempre alguma situação em que a estrutura está abalada. Portanto, eu acredito que haja um processo também conflituoso com a família estendida e às vezes até os amigos de entenderem a decisão daquele casal e daquela mulher portanto, fazer esta interrupção. No entanto, eu acredito que em última instância, e ponderadas as situações, que haja ainda uma base, uma estrutura familiar que depois consiga proteger, ou pelo menos eu espero que haja esse entendimento e que consiga ultrapassar as divergências. Acho que parte tudo um pouco da comunicação.
Acho também que os casais não têm que explicar. Isto é uma coisa que às vezes para as famílias é muito complicado, que é, ok, mas explica-me porque é que queres fazer isto, não é? E eu acho que a decisão não tem que ser justificada. Esta justificação não tem que ser uma obrigatoriedade para o casal. Ela vai surgir quando o casal estiver preparado para a dar, se estiver preparado, senão, em última instância, é uma escolha deles. O filho é a responsabilidade deles, não é? Portanto, acaba por ser um pouco por aí. Mas entristece-me pensar que é um processo muito, que já de si é doloroso e que pode ser ainda mais solitário nessa falta de apoio. Certo. Bem, Ana, acho que é tudo. Eu não tenho mais questões para a Ana. Acho que foi muito corajoso o que a Ana fez, porque acho que poucas pessoas tinham a coragem que a Ana fez de vir falar connosco, principalmente sobre um assunto tão delicado que eu acho que deve ter sido horrível. E obrigado, Ana, mais uma vez. Foi um prazer ouvir a sua história. Obrigado pela sua opinião. Acho que foi um privilégio ouvir a sua história, Ana. Muito obrigado pelo convite e por trazerem à luz um tema tão pertinente e que eu sinto que muitos jovens precisam de ouvir falar. E acho interessante também esta questão, né, de estarem a colocar alguém que é de um ponto de vista diferente, né, que poderia ter uma opinião diferente sobre a interrupção voluntária da gravidez. Portanto, acho que também foi uma ideia bastante interessante da vossa parte. Obrigado pelo convite. Ok, Ana. Antes de acabarmos, eu sei que já nos despedimos, mas acho que seria interessante a Ana deixar uma última mensagem para as mulheres e os casais que estão a passar exatamente por este momento que estão a ver o nosso podcast. Uma simples mensagem que podem dar. Acho que sobretudo, informem-se. Não deixem na mão dos outros a vossa decisão. Informem-se, procurem informação, procurem apoio. Rodeiem-se de pessoas que vão conseguir dar-vos os dois lados da moeda, digamos assim, para que esta decisão seja o mais tranquilo possível. E depois, força, não é? A dor física passa, como também passou a mim. A dor emocional mantém, não é? Em alguns momentos, mas também vai amenizando. E no fundo é isso, é estarem tranquilos com a decisão e quanto mais informados estiverem, mais tranquilos ficarão com a vossa decisão. Ok, Ana. Mais uma vez, obrigado. Foi mesmo um privilégio trabalhar contigo. Obrigado. Obrigado.